lá em casa, a gente sentada, ela abriu os braços e falava assim, olha, o que eu tenho para oferecer para vocês é isso, sabe? Eu não tenho herança, eu não tenho bens, eu não tenho nada para deixar para vocês. Então, assim, a herança que eu posso deixar para vocês é o estudo. Então, estudem. Minha mãe sempre falou isso. Vejam o estudo como uma oportunidade de ascensão social, sabe? Como uma forma de vocês conseguirem, talvez, sonhos, enfim, coisas que vocês almejem. Eu sei que é difícil, né? Mas tente ao máximo não se comparar. Sabe, às vezes a gente fica olhando muito pro lado, sabe? Poxa, fulano de tal tem condição de pagar o cursinho, eu não tenho. Eu não tenho apoio da minha família. Quando eu falo que eu sonho com tal coisa, as pessoas, tipo, riem, enfim. Busque fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem na sua mão. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Se você fizer o que você pode, o que está ali dentro do seu alcance, dentro das suas possibilidades, pode ter certeza que você será um excelente profissional. Independente de você passar na melhor faculdade ou não, independente de você passar no melhor concurso ou não, sabe? Você vai ser um bom profissional, você vai conseguir ter as coisas que você deseja. Então, assim, evite se comparar e faça o que você conseguir fazer. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal. Meu nome é Cauê Gasparotto, para quem não me conhece. Eu sou médico, formado pela Universidade de São Paulo. Tive a oportunidade durante a graduação de viajar para fora do Brasil, ficar um ano em Harvard trabalhando com pesquisa e me envolvendo com inovação e empreendedorismo. Fiz parte de um grupo no MIT que depois deu origem à minha empresa, que eu hoje coordeno e lidero aqui aqui no Brasil, né, que é o HackMed. E como vocês sabem, ou para quem está chegando agora, aqui no meu podcast eu trago convidados que acredito que possam agregar bastante valor para vocês. Eu particularmente adoro essa nossa entrevista que a gente faz com os aprovados aqui da Faculdade de Medicina da USP, porque eu me identifico muito com eles, acho que é um saudosismo também de lembrar como é que eram esses primeiros anos de faculdade, essa sensação de entrar na USP, essa conquista que é realmente muito gratificante e é algo que assim, eu sinto muito prazer de fazer e por isso que eu continuo aqui, sempre trazendo novos convidados, novos aprovados aqui da Faculdade de Medicina aqui da USP para vocês conhecerem e obviamente acredito que cada um deles tem a sua própria história e muito a compartilhar com a gente e a ensinar para quem ainda está no vestibular ou mesmo para quem já começou a faculdade de medicina. Então hoje não vai ser diferente, a nossa convidada é a Rani, aprovada aqui recentemente na faculdade de medicina, está no primeiro ano. E a ideia é a gente contar um pouquinho da história dela, ela se apresentar para vocês e depois a gente explorar um pouquinho mais a fundo todas as etapas aí até a aprovação e dentro da faculdade como é que está sendo a experiência dela. Então, Rani, obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E queria que você se apresentasse para o pessoal, quem que é a Rani, quantos anos, da onde que você vem. Fala um pouquinho para o pessoal que quer te conhecer. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Eu vi as entrevistas bastante e eu acredito que isso é muito importante também para os aprovados. Assim, quando estava no meu pré-vestibular, né, eu, enfim, buscava ver o máximo de entrevistas possíveis e me ajudava bastante. Então, espero que de alguma forma eu possa contribuir. Meu nome é Rani Ribeiro, tenho 22 anos, sou de Vitória, no Espírito Santo. Estudei a vida inteira em escola pública, o ensino fundamental fiz numa escola no meu bairro, o ensino médio eu fiz no Instituto Federal do Espírito Santo, que é uma escola técnica, e aí depois do ensino médio eu fiz 1 ano de cursinho online, 1 ano de odontologia na Federal do meu estado, e depois mais 1 ano na verdade foi menos de 1 ano, né, de cursinho presencial até conseguir passar em medicina na USP. Legal, ótimo. Acho que a gente vai poder explorar mais a fundo tudo isso que você comentou aqui. Primeiro dizer que com certeza ajuda muita gente a sua história, assim como de todo mundo que vem aqui para compartilhar. Eu recebo diariamente mensagens do pessoal falando como é importante a gente compartilhar isso. E acho que particularmente pelo fato de você ter feito escola pública, eu recebi até recentemente um comentário em um dos meus vídeos falando de um estudante que estava nessa fase de querer passar numa faculdade como a USP e estava sendo super mal recebida essa ideia pelos próprios familiares, sabe? Sim. Não, que isso não é para você não tem condições, né? Esse não é um ambiente onde você pode estar.
E ele me mandou uma mensagem falando sobre isso, né? Que era muito difícil lidar com essa questão, até mesmo com pessoas que ele gostava tanto, né? Às vezes, uma proximidade grande. A mãe dele, segundo ele, falou isso pra ele, sabe? Então, acho que é importante a gente trazer isso justamente pra um pouco desmistificar isso e mostrar que, claro. óbvio que é difícil, como todo processo seletivo é muito difícil aqui pra entrar na USP, mas acho que é um lugar que pode sim ser ocupado, né? Sim. Mesmo por quem vem de escola pública, por quem às vezes não teve tanto acesso a uma estrutura educacional de tão alta qualidade como a gente tem em escolas particulares hoje. Mas acredito que cada vez mais com essas políticas até de inclusão, a gente consegue equalizar essa balança, né? Sim. Então acho que por isso é ainda mais importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Obrigado por ter aceitado Eu que contar um pouquinho da agradeço. sua história. Eu queria agradecer também, antes da gente continuar aqui, os nossos patrocinadores, né? Unicred e, obviamente, a Manoli, que oferece todo esse espaço para a gente gravar aqui, também por conta da nossa parceria aqui com o HackMed. E, bom, vamos contar um pouquinho então sobre você, Anny. Como é que foi essa sua trajetória antes de decidir medicina? Por quê? Você já pensava em fazer medicina? Era algo que você sempre sonhou? Como é que foi essa? Bom, então, a minha mãe fala que desde quando eu era pequena eu dizia que eu seria médica. Só que assim, na minha cabeça eu só decidi mesmo no começo do ensino médio. Né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito criativa. Tudo que era de trabalho manual, assim, que eu podia fazer com as mãos, eu sempre gostei. Então, assim, eu gostava de consertar as coisas, eu gostava de costurar, eu aprendi a costurar sozinha, aprendi a bordar sozinha. Então, assim, tudo que eu conseguia fazer com as mãos sempre me encantou muito. E agora, trazendo isso para a área da medicina, né? Eu vejo que existem muitas condições, né, que causam muito transtorno para as pessoas e que geram, tipo, uma perda da qualidade de vida absurda e que, às vezes, são coisas que podem facilmente ser resolvidas, assim, num procedimento cirúrgico de algumas horas, sabe? Então, assim, o fato de eu poder estudar e adquirir esse conhecimento para ajudar alguém de forma prática, sabe, usando as minhas mãos mesmo, eu acho que isso, assim, é fantástico. E talvez até por causa disso eu vou acabar tendendo para a área de cirurgia depois que eu me formar. Ó, já temos aí uma pretendente à área cirúrgica, logo no começo. Óbvio que a faculdade muda muito a gente, Sim. essas visões, mas eu tinha um professor na faculdade que falava que ginecologia, obstetrícia, muitas vezes, né, ali principalmente obstetrícia, né, a gente muitas vezes enxerga com as mãos, né, pra, enfim, toda a parte do trabalho de parto e tudo mais. Talvez seja uma outra área aí que você se interesse, uma visão bem parecida com o que você está falando. E, enfim, é interessante isso, que você já pensava já tem esse interesse por trabalhos, Sim, sempre tive. essa parte manual. Com certeza na medicina tem muitas especialidades intervencionistas, né? Enfim, acho que tem muito espaço aí pra você. E aí, quando você decidiu medicina, você tava aí, sua mãe falou que você sempre quis ser médica. A minha mãe disse que quando eu era criança eu falava, mas assim, eu considerava muitas outras coisas. Eu considerava, tipo, arquitetura, alguma coisa assim voltada na parte artística. Mas no começo do ensino médio mesmo, que eu fui pesquisando, e aí eu me identifico com áreas das biológicas e talvez, tipo, seja uma área interessante. E aí eu comecei a pesquisar as faculdades, né? Assim, do Brasil. Mas aí já tinha decidido, é medicina, então que eu vou, agora eu vou escolher as faculdades. Isso. Que ano você estava ali? No primeiro, segundo? Foi praticamente no final do primeiro ano. Final do primeiro ano. Isso. Tá. Como lá no IF são 4 anos, então assim, eu tinha um tempinho para pensar, mas aí foi basicamente no final do primeiro ano. E aí eu comecei a pesquisar as faculdades. Só que assim, eu fui olhar o preço de uma faculdade de medicina particular. E eu falei assim, dentro das condições da minha família, assim, sem chance alguma. Ou eu passo numa federal, ou eu não vou estudar medicina. Né? Então, assim, foi um choque de realidade mesmo para eu ver, assim, a questão da mensalidade. Eu falei, não, assim, sem condições. E aí eu fui pesquisando as faculdades do Brasil. E aí, quando eu vi a Faculdade de Medicina da USP, especificamente o campus de Pinheiros, assim, eu diria que foi um amor à primeira vista, sabe? Eu me apaixonei pelo campus. Você não conhecia antes? Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar da USP, assim? Então, só, assim, pela televisão. Tá. Mas eu não conhecia mesmo. E aí, depois que eu vi, tipo, as fotos, e aí eu vi, assim, aquela foto icônica, né, do busto e a faculdade, aí eu me apaixonei. E aí eu comecei a pesquisar vídeos, aí eu entrei no YouTube, e aí, tipo, aqueles vídeos, assim, tour pela Faculdade de Medicina da USP. Nossa, eu passava horas vendo aqueles vídeos, e via e revia. E, assim, foi ali que eu praticamente decidi que eu queria fazer. Só que,
tipo assim, eu sabia que existia um abismo, mais ou menos, entre aquilo que eu queria, aquilo que, no caso, meu coração desejava, e a realidade, né? Porque na minha cabeça era, assim, praticamente impossível eu passar. Você achava que era impossível? Então, eu achava que era, assim, tocava o impossível. Né? E na minha família, ninguém, até agora, né, tinha conseguido entrar em medicina. E, assim, eu pensei, nossa, eu vou ser, né, se eu conseguir passar, a primeira médica da família. E eu me formando pela USP ainda, tipo, é algo... Não existe essa possibilidade. Mas, conforme o ensino médio foi passando, e algumas pessoas, inclusive da mesma escola, né, que estudavam lá no IFES, foram sendo aprovados em medicina na USP, eu falei, nossa, talvez, sabe, não seja tão impossível assim, talvez eu consiga passar um dia. E aí, assim, o sonho foi meio que tomando forma com o passar dos anos, né? Mas eu não chegava a externar isso, sabe? Justamente também por aquilo que você comentou no começo do vídeo, porque muitas vezes, quando algo está muito distante da nossa realidade, às vezes a gente externar isso, né? Eu sabia que eu seria, no caso, bombardeada com comentários que não me agradariam e que talvez, sabe, abafariam esse meu sonho. Então, eu pensei assim, bom, eu sei o que eu quero, então eu vou tentar correr atrás disso, mas eu evitava, assim, ao máximo, externar. Isso parece algo bem recorrente. Inclusive, foi o meu último vídeo aqui que eu gravei falando sobre isso. Até uma outra pessoa me perguntando, falando sobre esse fato de externalizar isso, né? De trazer isso para outras pessoas e o receio de ser meio que debochado, né? As pessoas falarem, não tem como, você tá sonhando demais. E eu acho que realmente a gente tem que saber muito bem, talvez para quem que a gente vai falar isso, né? Quem que vai dar esse suporte. E também saber ter aquela escuta seletiva, né? Às vezes vão ter sempre pessoas que vão falar assim, que não vai dar certo, não tem como. E é engraçado que às vezes as pessoas, quando dá certo, são as primeiras que vão lá depois te parabenizar e tal. Então, eu acho que faz parte disso. Mas eu tenho uma visão de que, para as pessoas talvez que te dão esse suporte, que te apoiam, talvez seja importante compartilhar um pouco disso, até para gerar essa relação de proximidade e você ter alguém que também te ajude, Acho que é difícil às vezes carregar tudo isso sozinho, né? Sim. E eu acho que também é um benefício de fazer parte de uma comunidade, talvez com pessoas que já passaram por isso e que podem te mostrar, não, cara, eu era exatamente que nem você e deu certo, sabe? Eu acho que isso também acaba inspirando a gente. Acho que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui, é mostrar que é possível e criar um pouco dessa conexão, um vínculo com pessoas que já passaram por isso, né? Bom, aí então você se identificou com a USP, mas achava ainda que não ia ser possível. Quando que você, assim, percebeu que talvez realmente era possível você estar aqui dentro? Então, essa pergunta é um pouco complicada, porque, assim, eu sabia que eu não me identificava muito bem com a prova do Enem. Então, assim, eu falei, bom, pelo Enem vai ser um pouco difícil eu passar, né? Porque eu, assim, não conseguia ir bem no Enem. Tá. E aí eu comecei conheci, no caso, a FUVEST, e aí eu comecei a olhar as provas antigas, eu falei, nossa, esse estilo de prova que eu gosto e tal. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a FUVEST e, assim, dar uma olhada nas provas antigas mesmo. E aí eu vi, bom, se eu estudar e me esforçar bastante, fazer várias provas antigas, talvez eu consiga. E aí eu comecei a focar mais na FUVEST, assim. Em que Claro ano que isso? foi a partir mais ou menos do segundo ano. Segundo, terceiro ano, Legal. Mas, assim, claro que eu não esqueci completamente do Enem, né? Mas eu tentei... Focar assim, mais na que você se identificava. Exatamente. Isso é uma outra questão que eu também falo aqui, já outros convidados falaram sobre isso. Às vezes você tem que se preparar direcionado para uma prova, porque cada prova tem Sim. a sua dificuldade diferente, o jeito como você tem que responder é diferente. Às vezes é muito difícil você ser bom em todas as provas, né? Então, eu acho que foi inteligente da sua parte. Você continuou fazendo o Enem, Sim. mas estava mais focada na FUVEST. Exatamente, mais focada na FUVEST. Você já estudava focada na FUVEST desde o ensino médio? Então, eu comecei a caminhar para isso, Tá. mas eu não tinha foco total. Eu ainda estudava para o Enem e para a FUVEST. E como que era isso de conciliar a escola, os conteúdos da escola? Você tinha prova na escola, né? Sim. Com os conteúdos para o vestibular. Então, a verdade é que eu não consegui conciliar. Tá. Quando chegou no último ano, no caso no quarto ano, eu tentei fazer um cursinho presencial no contraturno. Então, no caso, eu estudava à tarde lá, eu tentei fazer o cursinho de manhã. Só que eu não consegui dar conta.
Assim, de fato, eu tentei, aí eu ficava muito ansiosa e... Tinham enfim. 4 anos ali no ensino médio? São 4 anos. Lá por causa do técnico, eles acrescentam um a mais. Ah, E aí, nesse 4º ano, eu tinha mais matérias técnicas do que nos 3 primeiros. tá. Então, eu não estava conseguindo conciliar. E aí, eu falei assim, bom, eu vou terminar, então, o ensino médio, depois eu entro no cursinho, e aí eu foco, e aí, beleza, vai dar tudo certo. E aí, chegou 2020, pandemia. Então... E você tava no 2020, você tinha acabado no ensino tinha médio. acabado. Eu terminei em 2019. Tá. E aí, quando começou 2020, a pandemia, foi assim, eu acho que um processo muito difícil para todo mundo, claro. Mas eu me senti muito ansiosa e, assim, insegura em relação a tudo que estava acontecendo. Então, eu falei assim, bom, já que como todos nós, né, estamos em casa, então eu vou ter que fazer o cursinho online. E aí eu assinei uma plataforma online. E aí acabou que nesse ano eu não me dediquei muito, sabe? Eu estudava, tinha dia que eu não estudava. E aí, enfim, chegou no final do ano, eu não consegui passar em medicina. Mas, eu acabei passando em odonto, né? E aí eu conversei com os meus pais. Pelo Enem. Isso, pelo Enem. Na FUVEST eu não consegui passar. E aí eu conversei com os meus pais, e aí eles ficaram muito felizes, claro, né? E falaram, tipo assim, odonto é na área da saúde, né? Por que você não tenta? Talvez você possa gostar. E aí eu conversei com meu namorado também, ele super apoiou. E aí eu falei, bom, né? Posso tentar. E aí eu entrei na odonto. Só que assim, pra falar a verdade, desde o primeiro dia, sabe, que eu coloquei o pé na universidade lá na UFES, eu falei, sabe, meu lugar não é aqui. Eu não tava me sentindo bem, eu não tava me sentindo feliz. E foi assim nos 2 períodos, né, que eu fiz 1 ano. E aí depois eu decidi trancar. Quando chegou em abril de 2022, no caso, ano passado, terminou o 2º período, e aí eu fui trancar odonto. E aí eu acho que a gente pode fazer um parênteses aqui. Tem alguns temas que eu gosto bastante de falar aqui com os convidados. Um deles é essa questão de essas tomadas de decisão. Como é que foi pra você esse processo de trancar a faculdade? Muito difícil? Você teve muitas dúvidas? Foi fácil? Meu Como que você Deus. lidou com isso? Foi muito difícil, porque assim, os meus pais já estavam muito felizes, né, por eu estar fazendo odontologia numa federal, querendo ou não, é um curso muito bom, de fato. Só que assim, não era o que eu queria desde o começo. Então, quando eu estava lá, eu não tinha, sabe, ânimo para estudar para as matérias, mesmo sendo as mesmas matérias do curso de medicina, sabe? Eu não tinha ânimo, sabe? Eu não me sentia confortável. Eu ia para a faculdade assim, tipo, nossa, eu tenho que ir para a faculdade. Ai, tem que estudar para a prova. E assim, fui meio que empurrando com a barriga, literalmente. E aí, quando chegou no final do 2º período, terminou 1 ano, eu falei assim, bom, agora não dá mais. Sabe, não é isso que eu quero, eu não estou feliz. Eu prefiro interromper agora do que continuar mais 4 anos, né? Terminar 5 anos e depois, para eu fazer cursinho, sabe? Depois que eu já tiver me formado, eu, tipo assim, vou ter já esquecido as matérias do ensino médio, mesmo eu tendo feito 1 ano, ainda estão frescas, né, na minha cabeça as matérias. Então, se eu trancar agora, eu tenho uma chance de estudar e conseguir passar. Em medicina, você estava sempre pensando nisso. Exatamente, Acho medicina. que meu lugar é medicina, Sim. não é odonto. Exatamente. E aí eu conversei com os meus pais. Foi muito difícil, porque meus pais falaram, não, você não vai trancar. Tipo assim, muita gente está... você está onde muita gente queria estar. Não, você não vai trancar, você não vai fazer isso. Eu falei, mas pai, mãe, eu não tô feliz, sabe? Não é o que eu queria fazer, eu não tô me sentindo bem. E aí eles falaram comigo assim, bom, se é isso que você quer então, realmente... Então, nós vamos te apoiar, se você quiser trancar, então tranca. E aí eu conversei com meu pai, se ele podia pagar mais 1 ano de cursinho. Aí ele falou, bom, se é isso que você quer e tal, eu pago mais 1 ano. Mas aí você vai se dedicar completamente. E aí, a partir desse momento, depois que eu tranquei, eu falei, bom, eu já perdi 1 ano, né, num curso que eu não queria. Então, agora eu vou estudar até eu passar. Independente de quanto tempo eu leve para passar, eu vou estudar até eu passar agora. Eu falei, tipo assim, eu não tenho outra escolha. Eu já perdi 1 ano. Eu já fiz meus pais gastarem mais dinheiro, sabe? Pagando mais 1 ano de cursinho. Então, agora eu não tenho pra onde correr. Ou eu passo, ou eu passo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de hoje, uma mulher que é minha sócia aqui no HackMed, que é a Lilian, doutora Lilian. Ela é otorrina, também formada na USP. E eu conheci ela durante a faculdade, né? Quando a gente eu ainda estava no meu 3º pro 4º ano. Eu criei um programa de mentoria de carreira dentro da faculdade e a Lilian foi uma das primeiras médicas que topou ajudar alunos a serem mentorados por médicos para tomar decisões dentro da faculdade.
E na época eu tava com muitas dúvidas, inclusive sobre intercâmbio. Eu tava querendo ir pra Harvard, ir pros Estados Unidos, mas eu tinha muita dúvida se valia a pena, se não valia. E ela me disse uma frase que eu gosto muito, eu sempre tento levar essa frase pra mais gente, porque eu acho que ela é sensacional. Que é, não existem escolhas certas e erradas, assim. Mas depois do momento que a gente toma uma decisão, a gente tem que fazer dessas escolhas a melhor que poderia ter feito. Então, assim, faça dessa a melhor escolha que você poderia ter feito. E eu acho que foi exatamente o que você fez. Tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia trancar a faculdade ou eu ia continuar na odonto que eu não estava feliz. Você trancou e a partir daí você falou, putz, só tem uma opção agora. Agora eu vou ter que passar. E eu acho que eu vivi algo parecido quando eu estava no meu 3º ano, que eu fui aprovado em Botucatu. Imagina, direto 3º ano. Unesp, uma das faculdades mais reconhecidas aqui do estado. E eu falei, não vou, eu quero USP. E aí meus professores, não, mas como assim? Você foi aprovado na faculdade, olha quanta gente aí, acho que eram, sei lá, 20 mil candidatos para 100 e poucas vagas, acho que era, assim, absurdo a concorrência lá também. Eu falei, putz, mas eu sempre sonhei em passar na USP. Pra mim, um ano, sabe, não vai fazer falta, assim, eu acho que eu vou me arrepender muito mais de não estar onde eu sempre sonhei, ou me arrepender de não ter tentado, pelo menos, né? Pô, mais um ano ali. Tem uma visão de que a gente vai viver muito, muito tempo hoje em dia, né? Pô, a gente vai morrer, sei lá, com mais de 100 anos. Dava tempo de fazer muitas escolhas, voltar, estudar, ir para outras áreas. Falei, cara, eu não vou fazer essa escolha só porque eu passei primeiro nessa, que é uma ótima faculdade, mas não é o que eu sonho, sabe? Então acho que eu me identifico um pouco com isso que você falou. E é muito difícil quando você tem muitas pessoas próximas, mesmo por proteção a você, né? Eles querem o seu bem. Mas às vezes eles só não entendem que não é isso que faz sentido, assim. Exatamente. Eu acho que essa tá a dificuldade. A mesma coisa quando eu comecei o HackMed. Acho que vários momentos a gente passa por isso. E eu gosto muito de falar, até esse último vídeo que eu fiz eu falo sobre isso. Ninguém tem certeza do sucesso, assim. Tipo, eu tenho certeza que você não sabia que você ia passar aqui. Não. Você falou, cara, eu quero muito, eu vou fazer de tudo pra passar, mas você nunca tem certeza, sabe? É impossível você falar, não, eu vou ser aprovado com certeza. Tem até um livro que eu gosto muito que é o do Adam Grant, Originais, que eu sempre cito, assim. E ele fala muito disso, quando as pessoas que fazem coisas diferentes, que atingem grandes objetivos, elas também têm medo. E elas têm, assim como todo mundo, tem dificuldade e tal, mas elas não deixam isso fazer elas pararem, né? E estagnarem, apesar do medo. Então acho que isso tem muito do que você trouxe. E aí você foi pro cursinho, você falou, primeiro você fez um online. Isso. E esse online, era bem acessível a plataforma? Como é que é para o pessoal que tá acompanhando a gente aqui? Era uma plataforma bem conhecida até. E assim, o valor foi bem acessível. Vale a pena? Você gostou ou não? Então, valeu a pena. Se eu tivesse me dedicado, teria valido muito mais, né? Mas, assim, eu acabei que não... Fiz bom uso, sabe, da plataforma. Sim. E aí, você falou pro seu pai, então, que você ia, porque era seu sonho em medicina. Isso. Ele te apoiou, mas aí ele falou, não, então agora você vai ter que se dedicar. E aí você falou, não, vou me dedicar 100% a isso. E aí, como é que foi essa etapa aí? Então, foi um processo complicado, porque eu terminei o 2º período lá na Odonto em abril de 2022. Então, assim, o pessoal do cursinho já tinha começado a estudar desde fevereiro. Sim. E aí foi o mês de abril todo nessa conversa, nesse vou, não vou, enfim. E aí, quando chegou no começo de maio, que eu realmente comecei a fazer o cursinho. E aí, eu já estava com uma pressão muito grande, no sentido de que eu estava fazendo meus pais pagarem mais um ano de cursinho. E o pessoal que estava na mesma sala que eu já tinha começado desde fevereiro. Então, e agora assim, é um cursinho mais caro, né? Presencial. Exatamente, é mais caro. E assim, eu já estava com matéria atrasada. Eu comecei já com matéria atrasada. Então, eu falei assim, bom, se eu for seguir o cronograma do cursinho, eu não vou passar. Porque não vai dar tempo de eu ver tudo. Então, o que eu preciso fazer? Vou organizar o meu próprio cronograma, considerando as matérias que mais caem. E vou tentar dar o meu melhor aqui para quando chegar, tipo, mais ou menos um mês antes da prova, eu já ter visto todas essas matérias que mais caem, para quando chegar no último mês, eu só focar nas provas antigas e não ver mais nada de matéria. E assim, eu tentei fazer isso, mas mesmo assim eu não consegui ver tudo ainda. Nunca dá. Nunca dá. Ainda tiveram algumas matérias que não consegui estudar, né? Mas assim, eu consegui focar bastante nas que realmente caíam, que era o que eu precisava, né? E aí, quando eu chegava no cursinho... E como que você fez isso? Pra saber qual caía mais, qual caía menos? Então, pesquisando na internet mesmo. Eu entrei em sites e aí, tipo, tem a relação lá de porcentagens por tópicos dentro das matérias, Nos né? últimos anos, qual isso, caiu nos últimos mais? anos, Legal. exatamente. E aí eu E aí organizei... você confiou nisso e falou, vai ser Sim. isso, você não tem outra opção aqui. Eu organizei um cronograma Legal.
por semanas, tipo assim, o que eu tinha que ver nessa semana, na outra, pra chegar mais ou menos um mês antes da prova e eu já ter visto essas matérias principais. E o cursinho com outras matérias, E o cursinho com outras matérias. E como que você fazia isso? Então, quando eu chegava no cursinho de manhã, eu tentava fazer 15 questões. Tá. 5 de Química, 5 de Física e 5 de Biologia, que eram as matérias que eu ia precisar para a segunda fase do segundo dia da FUVEST. Tá. Como eu estava com foco na FUVEST, eu precisava bastante ir bem nessas matérias, né? E aí, o que eu fiz? Eu tentava fazer essas 15 questões, 5 de cada. Eu pegava as questões tipo assim, dos tópicos que mais caíam. Por exemplo, Química, cai mais equilíbrio, não sei... Enfim, eu tentava fazer as questões desse tópico de Física e de Biologia, isso antes do intervalo. Então, eu ia para o cursinho de manhã, eu chegava lá e tentava fazer essas questões. E aí, se era uma matéria que o professor estava explicando, que eu já sabia, já tinha um certo conhecimento, eu praticamente não prestava atenção na aula, ficava fazendo as questões. Mas aí, de repente, alguma coisa que o professor falava que eu tinha esquecido. Aí eu parava de fazer questão, prestava atenção, anotava o tópico, né? Isso aí eu não posso esquecer. E voltava para as questões. E aí, eu tentava fazer isso todo dia. Outra coisa que me ajudou bastante foram os flash... essas 15 questões. Isso, essas 15 questões. Era só de prova antiga da FUVEST. Só prova antiga da FUVEST. E só dissertativa da segunda fase. Isso. E aí, eu baixei questões também de um site. Baixei, tipo, as principais listas dessas principais matérias. E elas tinham questões abertas de vários vestibulares, não só da FUVEST. Tinha questão, enfim, dos principais vestibulares aqui de São Paulo e tal. E aí, eu ia fazendo essas questões. Eu evitava as questões objetivas, tentava fazer mais essas discursivas. E aí eu fiz isso, basicamente. E outra coisa que me ajudou bastante, né, foram os flashcards também. E aí todo dia quando eu chegava eu tentava dar uma revisada, ou às vezes durante o intervalo, ou no horário do almoço. Isso é uma coisa nova. Na minha época poucas pessoas faziam flashcards. Depois de algum tempo acho que foi se espalhando mais essa cultura de flashcards. Eu particularmente usei pouco. Acho que só quando eu estava nos meus últimos anos de faculdade que o pessoal começou a usar isso até para estudar para a prova de residência. Mas eu nunca usei tanto assim. Te ajudou essa técnica? Nossa, me ajudou muito. Nesse último ano, como eu tinha pouco tempo para estudar até o vestibular, eu parei de fazer resumo, porque eu estava gastando muito tempo e, assim, era difícil eu também voltar no resumo para ler tudo. Então, eu tentava condensar todo o conteúdo da matéria em um post-it. E aí, em um post-it. Se não desse, no máximo 2. Aí, eu condensava toda a matéria num post-it e colava na minha parede. E aí... Minha parede está até hoje lá, que eu não tive coragem. Eu não tive coragem de desfazer. Tá todos lá, os post-its todos colados. Que legal. Toda vez que eu precisava revisar algum tópico da matéria, eu evitava ir para resumo, eu ia no meu post-it. Minha letrinha ficava desse tamanico, mas eu conseguia entender e era isso que importava. E aí eu também tentava colocar esses post-its no aplicativo de flashcards, tem como você colocar foto. E aí eu estava sempre revisando essas matérias. Para o pessoal que não sabe, o que é flashcard? Flashcards são... cards onde você coloca na frente a pergunta e no verso você coloca a resposta. E aí, no aplicativo, você quando clica em revisar, aparece primeiro a pergunta e aí, tipo, não aparece a resposta enquanto você não clicar. E aí, por exemplo, você lê a pergunta e você tenta responder mentalmente. E aí você clica depois para ver a resposta. E aí tem como você colocar lá se você acertou ou se você errou. E aí isso é bom para você saber as matérias em que você ainda não está, assim, com a matéria bem fixada. E eles vão te ajudando a revisar as matérias que você... Porque eu sei que alguns aplicativos conseguem também calcular qual é a matéria que você teve mais erro, ele coloca isso na frente. O seu fazia isso ou não? Era você que se organizava? Então, esse aplicativo que eu usava, ele tinha esse sistema. Mas, às vezes, eu mudava e colocava a revisão por tempo. Tipo assim, se eu tenho uma opção lá de você colocar, por exemplo, os flashcards mais recentes, aí ele colocava na frente. Tá. E aí, tem outra opção lá que ele dava uma misturada. Você recomenda? Recomendo muito. Deixa aí qual que é o... É o Anki. ANKI. Ah, é bem famoso esse. Sim, eu acho é bem os maiores de plataforma de flashcard. Pra mim era muito muito E você que bom. fazia os flashcards? Sim, eu fazia. Ou você pegou uma base? Porque dá pra pegar também, né? Base de outras pessoas. Não, mas era eu mesma que fazia. Eu estudava a matéria e aí os tópicos que eu achava mais importante eu ia colocando pra eu não esquecer. E eu acho que é bom até, porque você vai escrevendo e você também vai memorizando quando você faz as perguntas, né? Exatamente. E chegou um tempo que, assim, eu clicar, eu já sabia a resposta. Eu bati o olho no flashcard, eu já sabia qual era a matéria, qual era a resposta. E assim, chegou um tempo que já ficou praticamente medular. Eu já sabia todas as respostas. E isso me ajudou muito no dia da prova. Que legal. Você sentiu que teve bem mais facilidade por causa disso. É uma técnica de memorização muito boa mesmo. Ó, pessoal, fica a dica aí pra quem quiser começar agora a estudar e tá com pouco tempo. Em que flashcards pode te ajudar aí a ser aprovado.
Legal. Aí você tava no cursinho, tava estudando com flashcards. Tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade? Você falou, putz, isso aqui eu não sei muito bem, eu tenho que focar nisso. Matemática. Matemática. Sim. Eu sempre tive facilidade com física e química. A matemática da física e da química, para mim, era bem tranquilo. Mas, assim, algumas matérias específicas de matemática, como, por exemplo, probabilidade, que tinha que ter um raciocínio por trás, às vezes eu tinha dificuldade. E no Enem caía bastante questão de probabilidade, né? Eu acho que é por isso que eu não gostava muito da prova do Enem. E aí, enfim, a matemática da FUVEST antes ela era mais, assim, conteudista. Hoje eles estão meio que dando uma contextualizada mais nas questões e tal. Mas mesmo assim, matemática sempre foi a matéria que eu tive mais dificuldade. E você lidou como com isso? Resolveu deixar de lado, eu vou focar nas que eu sou bom, ou falou, não, vou ter que ficar boa nisso aqui? Não, então, eu focava nas questões que eu mais, nas matérias que eu mais precisaria, que seriam as que iam cair na segunda fase, e matemática não caía na segunda fase. Então eu pensei assim, bom, eu só preciso ser boa o suficiente para conseguir passar para a segunda fase em matemática, assim. Certo. O que eu consegui fazer de matemática tá bom. Eu passando para a segunda fase, com química, com física e biologia, eu me resolvo. Mas aí você não estudava mais matemática? Não, eu estudava praticamente o que estava só no meu cronograma mesmo. Igual as outras, igual Isso. português, Sim. as E outras que não eram as específicas. e eu ia fazendo questões por fora de matemática, assim, também, além daquelas que estavam lá no meu cronograma, mas eu não dava um enfoque muito grande, porque eu sabia que eu não ia conseguir aumentar a minha quantidade de acertos, assim, suficiente a ponto de fazer tanta diferença na minha nota, sabendo que tinha outras matérias que eu precisava ir realmente muito bem, e eu tinha pouco tempo, né? Entendi. E você estudava mais alguma matéria específica? Por exemplo, probabilidade você perdia mais tempo dentro da matemática ou não? Eram todos os conteúdos de matemática que você via da mesma forma? Então, eu via mais ou menos todos da mesma forma, só que quando chegava nessas que eu tinha mais dificuldade, eu tentava me forçar a fazer mais questões. Tá. O cursinho tinha aula todo dia de manhã. Terça, quarta e quinta, se eu não me engano, à tarde, eram aulas de resolução de questão. Então, a gente tinha uma apostila própria lá no cursinho. Então, assim, pra mim era muito bom, porque a gente resolvia questões e o professor estava em sala para tirar dúvidas e tal. Na segunda e na sexta-feira, eu tinha que estudar sozinha. Só que aí, na segunda-feira, beleza, é começo da semana. Quando chegava na sexta-feira, eu sabia que se eu fosse para casa, eu ia ficar procrastinando, não ia conseguir estudar. Então, o que eu tentava fazer? Eu tentava ficar no cursinho, e aí eu ia para uma salinha lá, que tinha cabine, e aí lá eu tentava fazer mais listas. E aí, basicamente, nessa minha preparação, foi provas antigas e listas. Então, normalmente você ia pro cursinho nas aulas de manhã e à tarde você ficava estudando por conta. Isso. Mas mesmo nas aulas você também fazia exercício. Então, Sim. praticamente você ficou mais fazendo exercício. Exatamente, foquei nisso. Mas porque você teve uma base boa, talvez, no ensino médio. Sim. Você conseguiu estudar bastante no ensino médio antes. Sim, sem dúvida alguma. O fato de eu ter estudado lá no IFES, né, que é a escola técnica, fez total diferença. Assim, me deu uma base muito boa para o ensino médio. E é por isso também que eu já entrei no cursinho sabendo que teria algumas matérias que eu ia precisar estudar de novo, né, que eu não lembrava muito. Mas tinha outras que eu já conseguiria caminhar sozinha. E é por isso que eu tinha essa liberdade maior de não precisar prestar atenção em todas as aulas e focar mais em questões. Perfeito. E aí, você tinha os simulados do cursinho, não? Aqueles que comparavam a galera? Então, tinha, mas todos os simulados eram focados no Enem. Tá. Porque lá, como eu sou do Espírito Santo, lá não tem, assim, esse foco em FUVEST. São pouquíssimos cursinhos que têm o foco nas paulistas, só que eles são absurdamente caros. Então, assim, eu não consegui pagar nenhum desses cursinhos, mas eu tentava dar o meu jeito. E aí, eu fazia os simulados lá no cursinho Enem, e aí eu tentava, mais ou menos assim, quando chegou do final do ano, na metade para o final do ano, eu tentava tirar um sábado para fazer uma prova antiga da FUVEST e corrigir. Aí eu fazia a prova, tipo assim, fazia a prova no começo da tarde, aí corrigia à noite. Só que às vezes eu errava muita coisa e eu não conseguia, tipo, corrigir, fazer e corrigir no mesmo dia. Aí eu tinha que ir prolongando um pouquinho mais ao longo da semana. E você chegou a se comparar com as outras pessoas no cursinho? Isso foi um negócio que você ficou um pouco... Porque isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente vai vendo os resultados e fica com medo, porque, putz, se eu não sou nem o top aqui no cursinho, imagina todo mundo que tá competindo na FUVEST. Isso chegou a passar pela sua cabeça? Teve esses momentos, assim, de... Então, tive os meus momentos de comparação. Mas, assim, eu sabia que se eu fizesse aquilo que eu precisava fazer, eu passaria. Tá. Sabe? Então, assim, eu me comparava, claro, né? Quando saiu os resultados lá do simulado, pessoal, top 1, e eu, gente, olha minha nota, fiquei lá embaixo. Mas, assim, eu tentava não deixar isso me afetar muito, sabe? Porque eu pensava assim, bom, eu tenho um tempo ainda até a prova, então, assim, se eu
se eu conseguir estudar, se eu conseguir focar e dar o meu melhor, eu vou conseguir passar, sabe? Mesmo não estando indo maravilhosamente bem agora, eu vou conseguir. Vai dar certo. Tinha que dar certo, eu não tinha outra escolha. Você fez 2022 assim? Quando que você prestou a FUVEST? Eu acho que a primeira prova, nem lembro exatamente, foi novembro, dezembro, e a outra foi no começo de janeiro, acho. Você se sentia preparada para fazer a prova? Tava ainda Não. com dúvida? Tava com medo? Tava com bastante medo. Você veio aqui para São Paulo fazer? Vim. Eu acho que ninguém tem certeza, né? Tipo, nossa, eu vou passar, né? Vou arrasar na prova. Tipo assim, eu sabia que talvez, se eu me esforçasse ali na hora da prova, eu ia conseguir, talvez, ir passar para a segunda fase. Mas eu não imaginaria que eu conseguiria passar para a primeira e na segunda e ser aprovada. E você passou bem da primeira para a segunda? Então, eu passei com 5 pontos acima do corte. Só que assim, no segundo dia da segunda fase eu não fui muito bem. Só que o que me salvou foi a redação. Eu acho que assim, o pessoal que se prepara para a FUVEST estava esperando um tema mais filosófico e tal. E aí quando eu abri assim aquele tema assim meio carinha de Enem, eu falei, que vai era? dar bom. Era refugiados ambientais. Então assim, é um tema que eu acho que é bem tranquilo, sabe, de discutir, todo mundo já teve pelo menos alguma vez algum contato. E aí eu olhei aquele tema, olhei os textos motivadores, né? Eu falei, vai dar bom. E aí eu fiz a redação e graças a Deus a redação me salvou. Você foi bem na redação? Fui, muito bem. É? E você tinha praticado redação no cursinho? Então, tá aí um outro ponto. No cursinho, as redações eram todas voltadas para o Enem. Não tinha, tipo, redação específica para a FUVEST. Então eu tive que, sabe, fazer por fora. Quando chegou mais ou menos uns 2 meses antes da prova, eu falei assim, bom, não vai dar para eu fazer a redação bem se eu não treinar a redação específica e tiver alguém que corrija a redação específica da FUVEST. Até então você estava estudando só pela redação do Enem? Isso, estava fazendo só a redação do Enem. E aí o modelo Enem, para mim, já era bem tranquilo. Da FUVEST, que eu não sabia, tipo assim, até onde eu podia ir, sabe? Tem essas coisas, né? Sim. De estilos de redação e tal. E aí eu assinei um cursinho online. E aí, nos 2 últimos meses, antes da prova da FUVEST, eu pratiquei as redações específicas e aí tinha um corretor específico e tal. Isso me ajudou bastante, porque aí eu sabia até onde dava, o que dava para eu fazer, né, da redação. E vale a pena esse cursinho aí de redação? Você gostou? Valeu a pena. Tipo, eu tive pouco tempo, na verdade, assim, pra usar, porque eu poderia ter assinado ele bem antes, né? Eu assinei ele 2 meses antes da prova. Mas, assim, redação sempre foi uma matéria que eu tive bastante facilidade. Então, eu sabia que era questão de eu pegar o jeito da escrita, sabe? Perfeito. E, querendo ou não, eu tinha pouco tempo, né? Mas eu podia ter realmente procurado fazer esse cursinho logo no começo, mas eu achei que talvez só eu fazendo o Enem, depois eu dando uma olhada na FUVEST, daria para eu fazer. Só que quando chegou no final, eu falei, bom, se eu não focar e ter uma pessoa que corrija especificamente a redação da FUVEST, eu não vou conseguir ir bem. Foi aprovado? E como que você descobriu que foi aprovado? Como é que foi esse momento aí? Então, no dia que saiu a lista, na verdade a FUVEST, se não me engano, tinha publicado no dia anterior que eles adiantariam o resultado, né? Eu falei, ai meu Deus, vou adiantar o resultado. E aí, desde quando amanheceu, eu já tava lá no site da FUVEST atualizando. F5 ali? Sim, atualizando. E aí, quando saiu a lista, foi uma alegria muito grande, sabe? Eu, assim, não tava esperando, de fato, ver o meu nome lá. E aí... E se não tivesse, o que você ia fazer? Então, se não tivesse, eu ia estudar mais um ano. Mais até um passar. ano? Sim. Já tava... Sim. Já tinha decidido isso. Porque... Era só USP pra você. Exatamente. Como eu falei, eu não tinha outra escolha, sabe? E eu já tinha conversado com os meus pais, já tinha conversado com meu namorado. Falei, olha, gente, talvez até se eu passar em medicina aqui na Federal do Estado, que é a UFES, né? Talvez eu não vá. Eu acho que eu só vou se eu passar lá. E minha mãe, nossa, meu Deus. E foi isso. Obstinação, isso. É um conceito interessante. Eu tô entrando agora na área de educação médica, né? Estamos fazendo alguns estudos aqui, inclusive no HackMed. Esse é um tema que eu acho bem interessante, assim, porque eu também tinha essa sensação, assim, cara, se eu passasse qualquer outra, eu ia fazer mais um, porque eu queria entrar na USP, sabe? Eu acho que talvez isso possa ter sido um diferencial, assim, essa sua, não sei, essa vontade, essa obstinação, acho que é a palavra mesmo, pra entrar, né, nesse lugar atingindo um determinado objetivo. Faz muita diferença isso. Bom, aí você foi aprovada, recebeu a notícia ali, ficou super feliz, como todo mundo, não acredita, fala, não é possível que eu tô vendo isso. E aí, fez as malas pra vir pra cá. Como é que foi isso? Já morou fora de casa antes? Não, primeira vez, tô morando sozinha. Tô gostando bastante, mas é difícil, né? Porque assim, eu nunca
tinha morado fora, nem nada, assim, sempre morei com os meus pais, com minha mãe no caso, meus pais são separados. Mas enfim, aí quando eu descobri que eu passaria, e aí começou aquela correria, né, pra ver onde morar e tal. E eu acho que foi assim, eu tive pouco tempo, no caso, pra ver. E como eu não tinha ninguém aqui conhecido, assim, em São Paulo, então eu pesquisei tudo pela internet, tipo, onde morar e tal. E eu vim pra cá, inclusive isso foi uma loucura. Eu vim com minha mãe pra cá, tipo, a gente não tinha nem onde ficar, assim. Eu tinha conversado com a moça lá da kitnet, onde a gente tinha visto na internet, mas a gente só tinha conversado pela internet, sabe? Não tava nada assim, negócio nada fechado. E a gente veio de mala e tudo, tipo, chegamos e é isso, vamos ficar aqui. Então, assim, se fosse um fake, alguma coisa assim, eu não teria onde ficar. Loucura. Exatamente. E é uma pergunta que eu esqueci de fazer. Você tinha algum amigo que você conhecia que já tinha entrado, que você se inspirava nesse sentido? Você falou que algumas pessoas já tinham passado, né? Você falava com as pessoas, mantinha contato. Quem que era o seu suporte, assim, pra te falar, putz, vou entrar aqui? Então, lá no IFES, algumas pessoas já tinham passado aqui em Medicina na USP. E eram pessoas, assim, não do meu curso, especificamente meus colegas pessoais, mas eram pessoas que, tipo, eu já tinha visto lá. E aí eu pensei assim, bom, a pessoa, tipo, sabe, estudou na mesma escola que eu, sabe, teve a mesma, tipo, entre aspas, base, assim, educacional. Então, sim, se foi possível para elas, talvez eu consiga. Mas eu não tinha nenhum amigo, tipo, próximo, sabe, que tinha passado mesmo. Foi só essas pessoas que eu conhecia só de vista. E tinha alguém no seu grupo que queria também USP? Que você conversava, compartilhava as coisas? Ou era mais você mesmo focada sozinha? Não, era mais eu mesmo. Você mesmo sozinha, né? Acho que acontece muito isso. A gente fica bem solitário no cursinho nesse sentido, né? Poxa, muito legal. E veio pra cá? Tá gostando? Como é que foi sua primeira experiência? Primeiras impressões aqui na faculdade de medicina? Então, eu tô gostando muito. Assim, São Paulo é uma cidade muito, muito grande. Então, assim, se eu comparar com a minha cidade, praticamente lá era uma roça, assim, né? Eu amo minha cidade. Mas, por exemplo, lá não tinha metrô. E aí, uma coisa que eu pensava bem assim, quando eu tava no cursinho, né? Inclusive, isso me ajudou. Uma vez eu tava no ônibus, assim, voltando pra casa, aí eu falei, nossa, ano que vem, quando eu passar em medicina na USP, isso no cursinho, eu vou ter que andar de metrô, né? Porque lá em São Paulo tem metrô. E aqui em Vitória não tem metrô. E aí, o que eu fiz? Quando cheguei em casa, eu entrei no YouTube, como andar de metrô em São Paulo. E eu aprendi a andar de metrô pelo YouTube. E assim, é uma coisa muito boba, mas aquilo ali me dava, sabe, motivação para estudar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu achei que seria mais caótico, né? Eu, assim, me adaptei muito bem. Eu fui muito bem recebida na faculdade. E a semana de recepção foi incrível. Muito bom, né? Muito boa. Melhor época da faculdade, na semana de recepção ali, você, cara, entrei na USP e todo mundo te recebendo. Exatamente. Pro pessoal que não sabe, aqui na USP a gente não tem trote, né? Não tem essas coisas de ficar... Acho que é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais impensável. A gente vê as histórias, assim, dos absurdos que acontecem da USP e fala, cara, totalmente fora da realidade, assim. Eu acho que a USP, ela acolhe muito bem as pessoas, os alunos. Pelo menos na minha época, assim, que eu me lembro, eu fui super bem recebido. Atlética, centro acadêmico, departamento científico, todo mundo tá ali pra te jogar pra cima, sabe? Era a impressão que eu tinha, pelo menos. E não sei se foi a sensação que você teve também. Exatamente, eu me senti muito bem acolhida desde o começo. E assim, eu vi um mundo de possibilidades, sabe? Tinha grupinho disso, grupinho daquilo, então eu sabia que assim, de alguma forma eu ia me encontrar, sabe? Um mundo, né? Exatamente. Fala, cara, quanta coisa. Que legal. E a faculdade em si, tá gostando? Como é que estão essa questão das disciplinas? Era como você esperava? Era diferente? Então, tô gostando bastante do curso. Eu acho que talvez pelo fato de eu já ter feito um ano de odonto, eu já tava meio que habituada assim, com as matérias. Já sabe como é. Já sabia mais ou menos como seria. Só que aqui a USP, eles condensam, né, nas unidades curriculares. Então, tipo, lá eu tive histologia separado, anatomia separado e tal. Aí aqui é meio que junto. Mas eu tô gostando bastante. Eu acho que o diferencial aqui da USP é você ter muitas oportunidades, sabe? Tem muita coisa que pode ser feita. A gente tem aula com pessoas que são referências nas suas respectivas áreas, então eu acho isso muito incrível. Então, assim, eu tô gostando bastante. Eu acho que desde a primeira semana, assim, parece que eu tô vivendo um sonho. E de extracurricular, o que você tá fazendo de extracurricular, além da faculdade? Então, eu tô na Extensão Médica Acadêmica, que é o EMA. Tô agora na Liga de Endoscopia. Pra quem não sabe, o EMA é uma extensão que permite os alunos entrar em contato com atendimentos desde o primeiro ano, né?
Exatamente. Eu sinto que tá crescendo bastante essa iniciativa. Muitos alunos que eu vejo do primeiro ano que eu tenho contato fazem parte, assim. Não sei se é uma impressão minha. Sim, eu acho que é porque como a gente no primeiro ano não tem matérias assim muito voltadas para a área da medicina, são matérias do ciclo básico, né? Querendo ou não, a gente tem que estudar. Mas o EMA ele é uma oportunidade mesmo da gente poder ter contato com o paciente, atender de fato, tipo, colocar a mão na massa. Você gosta? Desde o primeiro ano. Eu gostei bastante, só fiz um atendimento até agora e eu gostei. Legal. Acho que, tipo, dá pra você ter a real noção de como é a medicina na prática, assim. Muito bom. Aí, além do EMA, A liga de endoscopia, bem específico essa, hein? sim. Por que liga de endoscopia? Então, é porque eu acho a questão, assim, do aparelho digestivo bem interessante. E eu acho que, assim, endoscopia é uma área muito legal. Não é a que eu tenho em mente, assim, pra fazer, em primeiro lugar. Mas eu acho bem interessante. Aí eu queria, tipo, explorar outras coisas antes de acabar Tá certo, focando acho que é em- bom explorar, viu? É ruim a gente já se fixar isso. Exatamente. Veja outras, né? Acho que o primeiro e segundo ano, eu falo isso sempre, é bom pra você conhecer o máximo de oportunidades possíveis. Porque a partir do terceiro, quarto, quinto, sexto, já vai ser muito difícil de você pegar coisas novas assim na Sim. faculdade. Então, acho que o primeiro e segundo ano é o melhor ano pra você ir lá, fazer tudo, conhecer tudo e depois escolher o que faz sentido pra você e o que não faz, né? Aham. E além da liga, Estou fazendo vôlei, vôlei na Atlética, exatamente. foi pra Calomed. Fui. Como foi? Ganharam? Eu não lembro se Sim, ganharam vôlei. ganhamos. Que legal. Gostou? Ganhamos, sim. Baita experiência. Muita. Assim, foi a primeira vez, né, que a gente teve a oportunidade de jogar pela medicina e ganhar, o que é muito bom. Então, assim, eu gostei bastante, sabe, de viver essa experiência, de torcer pelos meus colegas de turma. Foi muito bom. E você já jogava vôlei antes? Já tive um contato no ensino médio. E, assim, pra você faz sentido continuar na Atlética? Como que é essa visão sua do esporte? Que é outra coisa que me pergunto sempre, se vale a pena se envolver com esportes na faculdade, se não é Então- perda de tempo pra graduação. Não, de forma alguma. Eu acho que, assim, existem habilidades sociais mesmo que você desenvolve no esporte que, assim, são essenciais para toda a sua vida, sabe? Você aprende a trabalhar em equipe, a não pensar só em você, tipo, a jogar, né, em grupo. E o vôlei também, que é um esporte que você depende muito uns dos outros, então, assim, você acaba trabalhando essas habilidades sociais. Eu acho que isso é muito importante. Total, total. E fora que é um ambiente que você conhece gente, né? Sim, Acho que, querendo ou não, grande parte do nosso sucesso profissional também vai depender das pessoas que a gente se envolve, né? E eu acho que o esporte acaba criando vínculos fortes entre as pessoas. Eu vejo hoje, grande parte dos meus amigos mais próximos eu conheci através do esporte ou na Atlética da faculdade. Então, o pessoal que foi diretor da Atlética comigo, que foi dos meus esportes, acho que é aí que ficam os vínculos mais duradouros, assim. sim. Concordo 100%. Bom, acho que a gente tá indo pros finalmente. Queria perguntar se você tem alguma dica especial para um pessoal que tá acompanhando a gente aqui, que talvez tá passando por um momento parecido com o seu há 2 anos atrás. Tem alguma dica, alguma coisa que você recomendaria para esse pessoal que tá prestando? Bom, eu acho que o conselho que eu poderia dar é o conselho que minha mãe me dava. Ela falava muito isso pra mim e pra minha irmã. Ela falava assim, olha, lá em casa, a gente sentada, ela abria os braços e falava assim, olha, o que eu tenho pra oferecer pra vocês é isso. Sabe, eu não tenho herança, eu não tenho bens, eu não tenho nada pra deixar pra vocês. Então, assim, a herança que eu posso deixar pra vocês é o estudo. Então, estudem. Minha mãe sempre falou isso. Então, assim, vejam o estudo como uma oportunidade de ascensão social, sabe? Como uma forma de vocês conseguirem, talvez, sonhos, enfim, coisas que vocês almejem. Vejam o estudo como uma oportunidade. E, assim, não... Eu sei que é difícil, né? Mas tente ao máximo não se comparar. Sabe, às vezes a gente fica olhando muito pro lado, sabe? Poxa, fulano de tal tem condição de pagar o cursinho, eu não tenho. Eu não tenho apoio da minha família. Enfim, quando eu falo que eu sonho com tal coisa, as pessoas, tipo, riem, enfim. Olha, busque fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem na sua mão. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem na mão. Se você fizer o que você pode, o que está ali dentro do seu alcance, dentro das suas possibilidades, pode ter certeza que você será um excelente profissional. Independente de você passar na melhor faculdade ou não, independente de você passar no melhor concurso ou não, sabe? Você vai ser um bom profissional, você vai conseguir ter as coisas que você deseja. Então, assim, evite se comparar e faça o que você conseguir fazer. E, assim, eu acho que, me estendendo um pouquinho, eu acho que essa questão de legado educacional dentro de uma família, isso é muito importante. Tomando como exemplo a minha família.
os meus avós, a minha avó e o meu avô, os pais da minha mãe, eles nasceram numa comunidade indígena, lá em Aracruz, uma cidade chamada Aracruz, no Espírito Santo. E a minha avó, ela era professora. Então, assim, ela saía lá de Aracruz para ir para a capital, para poder trabalhar e estudar. É uns 80 e poucos quilômetros. Tipo assim, hoje em dia a gente faz isso assim de carro, né? Mas naquela época era muito, muito complicado. Então, assim, a minha avó, ela foi tão relevante na comunidade dela que hoje existe uma escola de ensino fundamental que foi homenageada e leva o nome da minha avó. Se chama MF Zenília Várzea Ribeiro. E aí, a minha avó fez o melhor que ela podia nas condições que ela tinha. E ela foi muito relevante para a comunidade dela. Então, assim, com essa condição que a minha avó deu para minha mãe, a minha mãe conseguiu chegar até aqui. Minha mãe também é professora. Meus pais, ambos servidores públicos, que vieram de cidades do interior, se esforçaram, se dedicaram muito e conseguiram se mudar para a capital. Chegaram até aqui. Com as ferramentas que os meus pais me deram, hoje eu consegui chegar até aqui agora. E o meu desejo é que os meus filhos possam ir além. Então, assim, eu vejo que o esforço que a minha avó fez lá atrás foi essencial para que a minha mãe tivesse condição de correr atrás e de se esforçar também. E com a ferramenta e com tudo que minha mãe pôde me proporcionar, eu consegui chegar até aqui, sabe? Então, assim, às vezes, você, talvez, que está ouvindo, seja a primeira pessoa da sua família a entrar num curso de ensino superior. Então, assim, isso é extremamente importante e relevante, porque você não muda só a sua realidade, mas a realidade da sua família e da sua futura geração, sabe? Seus filhos terão condições melhores, e os seus netos, e por aí vai. Então, assim, essa questão de legado educacional é muito importante. Então, enfim, concluindo, vejam o estudo, sabe, como uma oportunidade de ascensão social e como um privilégio mesmo. E como um investimento mesmo, exatamente. Né? Eu ia falar, cara, isso é muito legal. Eu acho que eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim, com tanta clareza esse ponto, mas é exatamente isso, o legado. Acho que você pega, assim, a história das pessoas. Minha família é muito parecida também. Meus pais são professores e eles chegaram até aqui, né? Na época deles, falaram, pô, isso não é pra você fazer medicina. Mas o que eles criaram de condição pra mim foi justamente pra eu poder chegar até aqui. E a próxima geração, não sabemos onde vai ser, mas acredito que mais adiante de onde eu tô, né? E esse legado educacional, acho que é muito importante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pô, às vezes você não tem condição de ser o cara que vai fazer isso, mas você tá começando. E o legado que você deixa, talvez, pros seus filhos é o que mais importa no final Sim. do dia, né? É que hoje você nem tem condição de pensar nisso porque você não tem filho, mas quando você tiver, eu acho que você vai olhar pra trás e falar, putz, olha como foi importante. Eu abri a porta pra a pessoa que eu mais amo poder fazer o próximo passo pra ela. Exatamente. Cara, muito legal. Caramba, muito bom mesmo. Me emocionei aqui. Ó, Rani, última coisa, a gente sempre faz isso aqui no HackMed. A gente tem uma parte final que a gente fala do Hacker Conectado, que a gente pede sempre indicação, né? De filme, série, livro. E eu queria que você indicasse alguma coisa que foi importante pra você, ou que você gosta, pra compartilhar com os nossos ouvintes hoje. Bom, tem uma trilogia que eu gosto bastante, de um autor chamado Noam Gordon. E aí, o primeiro livro é O Físico. Eu acho que ele ficou até bem famoso, tanto é que lançaram um médico, filme. Na verdade, não exatamente. É? E Xamã, o segundo, e o terceiro é A Escolha da Doutora Cole. Escolha do quê? Da Doutora Cole. Doutora Cole? Cole. O autor, nesses livros, né, ele fala sobre uma família de médicos, onde alguns médicos dessa família, eles tinham o poder de saber mais ou menos quando a pessoa estava próxima da morte. E aí eu acho que é interessante porque o autor mistura a história dos personagens com a própria história da medicina e a história geral. Por exemplo, o primeiro livro se passa na Idade Média, então lá tinha descrição de como eram realizados os procedimentos médicos naquela época. Tipo assim, não tinha questão da noção de higiene, nem nada do tipo. Então, assim, muitas pessoas acabavam morrendo justamente por falta de higiene mesmo, exatamente, infecção. E aí, o segundo livro se passa durante o período da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que basicamente dividiu o país entre norte e sul e envolvia questões abolicionistas. Nesse mesmo livro, o autor fala sobre a descrição do éter como um anestésico. Foi a primeira vez que fizeram o uso, né, de éter como anestésico, e isso, assim, revolucionou a realização de procedimentos cirúrgicos, né, que antes eram realizados sem anestesia. Então, assim, o paciente não tinha nenhuma dignidade, né? Eram feitas amputações e tudo, assim, sem anestesia. Então, assim, esses livros foram importantes para mim durante o meu processo de pré-vestibular, porque ao mesmo tempo que eu estava me divertindo com a literatura, eu também estava estudando um pouco de história, que caía no vestibular, e assim, sem sair da área médica, sabe? Então, você já era apaixonada por medicina. Exatamente. Até então, na sua parte de... Até na sua... Como posso dizer assim? Nos seus hobbies, você envolvia isso.
Exatamente. Isso é muito legal. Eu tenho uma visão muito legal disso, que é pra você atingir grandes objetivos, primeiro você tem que ter um interesse naquilo, né? Sim. E você tinha um interesse até genuíno, assim, nas coisas que você gostava, você envolvia a medicina. Acho que realmente não faz nenhum sentido você não buscar esse sonho que você sempre teve, assim. Ainda bem que deu certo, que você quis continuar, que você fez essa escolha e hoje você conquistou tá aqui com a gente na USP. Bem-vinda e parabéns. Espero, com certeza vai inspirar muita gente aí, vai servir de referência para muita gente que está acompanhando a gente. Inclusive, quem quiser falar com você, mandar mensagem, tem algum canal de contato? Meu Instagram é @RaniRibeiroM. Pode Pessoal, me mandar se vocês mensagem. quiserem, sigam a Rani lá no Instagram, mandem mensagem para ela. Você vai ficar feliz também de dar essa ajuda aí para vocês. Com certeza. Obrigado então, Rani. Que legal. Eu que agradeço, muito feliz de conhecer mais essa história, de bater esse papo com você. E a gente se vê na faculdade por aí. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, pessoal, para quem ficou até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar suas recomendações aí de conteúdo, pessoas que você gostaria que eu trouxesse aqui no podcast, porque sempre me ajuda aí a pensar o que eu posso te oferecer de melhor para quem tá sempre me acompanhando por aí. E é isso, a gente se vê no vídeo da próxima semana. Um forte abraço.